Olá pessoal do sétimo semestre, tudo bem? Estou aqui de novo em um vídeo tentando de alguma forma dialogar aí com vocês, né? Trazer algumas pistas sobre como é que a gente pode pensar alguns conceitos, algumas possibilidades de se entender gestão social. Quero dizer a priori que isso não é uma aula, tal como eu falei no outro vídeo. Uma aula configura-se trocas, construções conjuntas, que a gente possa de alguma maneira discutir coisas juntas, tematizar coisas juntas. Aqui nesse vídeo não é uma aula, não é esse o caso, né? Então, o que a gente tem aqui é alguns aportes, algumas pistas sobre gestão social. Continuamos em casa por conta da determinação sanitária do país, né? E espero que todo mundo esteja bem. Enfim, vamos para o nosso papo então. Eu queria recordar então com vocês que a gente tem discutido, iniciou aí, depois dos trabalhos remotos, a discussão desse texto, que é da Biblioteca Básica de Serviço Social, do texto, do livro, na verdade, Gestão Democrática e Serviço Social, né? É o livro da coleção número 7, né? Da Biblioteca Básica do Serviço Social, a gente está vendo o primeiro capítulo. O que a gente já viu até agora, na semana passada, que é importante da gente rever? Primeiro ponto, a gente está vendo então o primeiro capítulo. O primeiro ponto que ele traz é o seguinte, que gestão e administração são coisas conexas, são coisas similares, ou seja, são sinônimos para esses dois autores, para o Rodrigo Souza Filho e para o Cláudio Gurgel. Então a gente não está entendendo como esferas separadas. Gestão e administração são coisas que se conectam, que são imbricadas, é o mesmo fazer. O fazer de gerenciar, de coordenar, de projetar um determinado fim e traçar um caminho, um percurso para se atingir isso, né? Então, o primeiro ponto que ele traz aqui. Estou só recordando o que a gente já viu. Um outro ponto, a gestão social ou qualquer outro tipo de gestão não é neutra. A gestão, todas as gestões estão sempre impregnadas de sentidos históricos, econômicos, políticos e sociais. Portanto, não existe neutralidade no campo da gestão. É um erro a gente falar, tal gestão é neutra, não tem um comprometimento em relação a determinada ideologia ou determinado movimento, enfim, alguma coisa nesse sentido. É uma balela isso, porque toda gestão é sempre uma gestão imbricada de sentidos históricos, imbricada de sentidos econômicos, de determinações econômicas, políticas, sociais, e ela se faz nesse campo da mediação. Então, toda gestão é uma gestão intencional, ela tem uma direção, ela tem uma finalidade e que, portanto, ela não se faz neutra, né? Pensar na neutralidade a gente já sabe que é um erro, nem as ciências não são neutras, né? As ciências sociais não é neutra, inclusive o nosso próprio fazer, né? Seja um fazer mais pessoal, um fazer profissional, é sempre imbricado de sentidos políticos, né? Então a gente viu isso, então nós vimos, esse é o segundo ponto que nós vimos. Um terceiro ponto importante que a gente discutiu é que a base da gestão social está constituída, ela se fundamentaliza, ela tem como fundamento, como alicerce, né, a razão, né, a razão humana, ou seja, a nossa capacidade humana de razão. Todos nós, sujeitos sociais, todos nós, homens, mulheres, crianças, enfim, os sujeitos sociais como um todo, temos a capacidade, né, uma capacidade que é pensar, capacidade de raciocínio, capacidade de consciência, ou seja, todos nós temos consciência. O que nos difere dos animais, justamente, é que nós somos um animal social e também temos a capacidade de pensamento, a capacidade de razão para projetar nossas ações, né? Então, esse é um dos fundamentos aqui trazidos no campo da gestão. E a gestão se movimenta, se baliza, ela se alicerça sobre a base da consciência, ou seja, sobre a base da racionalidade. Quando a gente está falando em gestão, administração, nós estamos falando que é uma prática pensada, ou seja, ligada à nossa ação de pensamento, nossa ação racional para direcionar um fim, direcionar uma ação, enfim. Portanto, a gestão social ela está balizada, né, sobre a base da nossa capacidade ontocriativa, ou seja, pela nossa capacidade do trabalho. A gestão é uma relação social também que se dá por meio, mediante ao processo a processos de trabalho, né? A nossa construção ontológica enquanto capacidade humana mediada pelo trabalho.
O que eu estou dizendo com isso? Que a gestão social ela tem como fundamento o trabalho humano, o trabalho profissional e que, portanto, a razão como uma capacidade inerente do ser social, né, a racionalidade como uma capacidade própria do ser social, ela é também um fundamento da gestão, né, da gestão social. Então, é esses 3 pontos que a gente discutiu amplamente no nosso último encontro. Então, o primeiro deles é que administração e gestão social são sinônimos, né? Podem ser consideradas são palavras diferentes, mas que têm o mesmo fundamento de ação na sua gênese. Um outro ponto é que a gestão ou administração, eu prefiro gestão social, porque esse é o nome da nossa disciplina, ela não é neutra. Ela tem sempre intencionalidade, ela está impregnada de sentidos históricos. E um terceiro ponto é o que é o fundamento da gestão social, ela se baliza a partir da nossa capacidade humana, que é da racionalidade, da razão, e que é mediada ou mediatizada pelo trabalho humano, né? Então, esses são os 3 pilares de concepções que a gente viu até agora aqui. O que eu queria destacar com vocês, né, daqui para frente, para a gente poder inserir novos pontos aí? O texto vai trazer para a gente um esquema interessante que ele vai falar um pouquinho sobre a razão, sobre um tripé que orienta a gestão, né? Que tripé é esse? Né? Ele vai dizer aqui, razão, finalidade e recursos, né? Vocês vão encontrar explicações sobre isso também no estudo dirigido, orientado que eu fiz também, que está lá na plataforma. Primeiro ponto, já falei da razão. A razão é aquilo que nos instrumentaliza, aquilo que nos movimenta, aquilo que possibilita que a gente projete uma ação e pense os caminhos a se percorrer para isso. Esses caminhos a se percorrer para isso estão nesse tripé, estão organizados nessa organização aí que os 2 autores fizeram, né? Ou seja, não dá, eu ia mostrar aqui para vocês, mas não é possível, a luz não permite. Bom, primeiro ponto, né? Quando a gente está tratando então aqui de razão, né? A razão é aquilo que nos orienta, né? É o como, é aquilo que nos coloca enquanto possibilidade para pensar. Como capacidade, como racionalidade, como consciência que possibilita o pensamento e a organização racional, inclusive teórica, metodológica, em relação a um fim. Então a razão é aquilo que nos instrumentaliza. Um outro ponto que ele coloca, então, que a razão está ligado, então, veja na seta, a finalidade. O que é a finalidade? Finalidade é um fim, o próprio nome já diz, ou seja, aonde a gente quer chegar com tal ação. E isso é um par dialético. Vejamos, onde a gente quer chegar determina o tipo de razão, o tipo de consciência, o tipo de racionalidade que um gestor tem, ou que ele escolhe também para poder pensar. Eu posso, por exemplo, pensar agora em relação à pandemia do coronavírus, por exemplo, a finalidade é que a gente acabe com esse vírus ou que ele não se multiplique de maneira densa e grandiosa pela sociedade. Então, esse é o fim, o objetivo. Qual que é a racionalidade, a razão para isso? Se as pessoas andarem pelas ruas, se as pessoas se aglomerarem, as pessoas vão contrair, vão transmitir esse vírus. Portanto, a racionalidade, o pensamento da nossa razão, né, a possibilidade de pensar racionalmente as coisas, diz pra gente, olha, é melhor que as pessoas fiquem em casa, é melhor que as escolas sejam suspensas, que as atividades de cultos religiosos sejam suspensos, que aquelas atividades que possam ser feitas em casa possam serem desenvolvidas em casa. Então, veja, a nossa razão está mirando um determinado fim, uma determinada finalidade, uma finalidade que está relacionada ao controle do vírus, ou seja, e, sobretudo, salvar vidas. É nesse sentido. Para fazer isso, a gente precisa também pensar, porque quando a gente pensa o fim, a gente também precisa relacionar um pouco os recursos. Com o que fazer? Né? Como que a gente garante que as pessoas fiquem em casa? Como que a gente garante que as pessoas de forma não transitem? Como é que a gente garante que esse vírus não se propague? Né? Que é o terceiro elemento que ele coloca aí no livro. Então, que é os recursos, né? Então, a gente tem a razão como uma possibilidade de pensar um pouco sobre um fim, né? Ou seja, é o como, né? O como fazer. A finalidade está relacionada a um fim, ou seja, o que fazer,
né? E por que fazer? Está relacionado a um sentido também, tem um sentido posto aí. E um terceiro ponto, que é o de recursos, ou seja, esse triângulo, né, ou essa dimensão tríade aqui, razão, finalidade e recursos, elas se conectam. Então, quando a gente, em síntese, o que eu quero dizer com isso para não alongar ou não confundir mais todos nós, né? Toda gestão, ela se está balizada nesses três princípios, de razão, de finalidade e de recursos. Ou seja, primeiro, razão, um movimento de sentido de racionalidade, como é que a gente pensa processos, né? Como fazer, é o que movimenta o nosso circuito de projeção, nossas capacidades de racionalizar e de ter consciência sobre processos, sobre a vida, sobre o homem, o mundo e a sociedade. Um outro ponto, a finalidade, que está ligado com a razão. Que fim? Qual é o nosso objetivo? O que a gente pretende? Onde a gente pretende chegar? O que a gente pretende atingir com isso? E um terceiro ponto, que é o recursos, ou seja, para chegar a um determinado fim, um determinado objetivo, como é que eu consigo, o que eu preciso usar para isso? Né? Quais são os recursos? Quais são os mecanismos que eu vou utilizar para chegar a determinado fim? Né? Então, estava dizendo aí da pandemia, né? A ideia era que as pessoas ficassem em casa para o vírus não se propagar, para a gente não ter uma propagação em massa, para a gente proteger vidas e não sobrecarregar o sistema de saúde. Né? Que recursos a gente tem para utilizar com isso? Hoje a gente vê, por exemplo, os recursos da legislação, autorizando alguns decretos, falando sobre a necessidade de ficar em casa, recursos hoje de apoio estatal em relação às pessoas que não conseguem, de alguma forma, para a população mais pobre, né? Da classe trabalhadora, enfim, recursos para que consigam o mínimo, né? Foi aprovado essa semana os R$600 que está dando o que falar na mídia em relação a isso, né? E que bom, é obrigação do Estado nessa hora sim fazer isso, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Toda circuito de gestão, toda gestão social, ela sempre tem eu disse anteriormente, ela sempre tem uma finalidade, tem uma direção, né? Ela não é neutra, ela sempre tem uma consciência, uma razão, um sentido, e ela se emprega, ela se utiliza de recursos, de meios, de mecanismos para chegar a determinado fim. Então, é esse o tripé que os professores então estão propondo para a gente no livro: razão, finalidade e recurso. É essa tridimensão que faz a gestão ser um circuito relacional. Não dá para a gente pensar de forma separada isso. Isso se engloba, isso se conecta, isso se movimenta de maneira ampla aqui. Né? Então esse é um ponto que eu gostaria de trazer então nesse vídeo. Depois a gente tem oportunidades para poder discutir, trazer questões em relação a isso. E a gente vai poder também discutir com maior ênfase, né, todas essas questões. Então, o que eu queria dizer para vocês? Né? Quando a gente está dizendo que toda gestão ela é relacionada por essas três dimensões, ela é imbricada, ela tem, se a gente tirasse uma foto, a gente diria que ela é composta, uma foto da gestão, a gente diria que ela é composta por esses três elementos: razão, finalidade e recursos. Então, toda gestão tem sempre uma capacidade de pensar, uma capacidade racional, empregada a um fim, a uma finalidade, e que se utiliza de recursos para isso. Né? Então, é sempre essa tríade que compõe esse cenário da gestão. Tudo bem? Um outro ponto que eu queria dizer para vocês é que, dito isso, que a gestão não é neutra, que a gestão ela sempre tem uma finalidade, que a gestão se utiliza da dimensão racional e que a gestão também utiliza de recursos, meios racionais, ela organiza meios racionais para poder chegar a um determinado fim, uma finalidade, um objetivo nesse sentido. A gente pode dizer qual que é o sentido, a finalidade então da gestão social para o serviço social. Né? O primeiro ponto é que a gestão social está impregnada, no nosso caso, dos nossos sentidos do nosso projeto ético-político. Um projeto voltado à liberdade, à emancipação da classe trabalhadora, um projeto eminentemente político, ou seja, ético, porque se pauta em valores humanos concretos, e político porque vislumbra uma outra construção de sociedade, uma sociedade que seja livre da exploração, das opressões de raça, de gênero, né? Opressões de trabalho, enfim, de outras múltiplas aí, expressões da questão social e das explorações que todos nós somos submetidos nesse mundo capitalista que vivemos. O que eu quero dizer?